Olá, aluna! Olá, aluno do Pré-IFMG 2 de Ciências Humanas. É um prazer estar aqui com vocês. Meu nome é Rodolfo Gautier Cardoso dos Santos, eu sou do campus Ouro Branco e vamos lá ajudar na preparação para as provas do IFMG para entrar no ensino médio integrado. Hoje seguimos com o tema Brasil no século XIX, vamos para a parte 2, vamos falar sobre o Segundo Reinado. O Segundo Reinado é o nome dado ao governo, claro, do Dom Pedro II, período de 49 anos em que fomos governados por esse monarca ou imperador. Houve profundas transformações na sociedade brasileira e um ponto principal que a gente deve destacar é relacionado à escravidão. O Brasil carrega o título vergonhoso de ter sido o último país das Américas a ter abolido a escravidão. E isso se explica porque as elites demoraram, né, fizeram de tudo para atrapalhar a abolição da escravidão e por isso apenas em 1888 foi criada a Lei Áurea que aboliu a escravidão. Antes desse processo, antes da Lei Áurea, houve uma intensa luta inicialmente pelo fim do tráfico internacional de escravizados. A Inglaterra pressionou bastante, a Inglaterra chegou a prender navios negreiros brasileiros né, o Brasil chegou a se comprometer em 1831 a abolir o tráfico internacional e finalmente, apenas com uma segunda lei, a Lei Eusébio de Queiroz, em 1850, foi proibido o tráfico internacional de escravizados. A partir dessa data, o Brasil não podia mais existir no Brasil esse tipo de atividade econômica. Tá? No entanto, mesmo sem poder comprar escravizados da África, havia no Brasil uma quantidade gigantesca, alguns milhões de escravizados dentro do Brasil, e houve, na segunda metade do século XIX, muito tráfico interno de escravizados. Então, por exemplo, as lavouras de café começaram a se desenvolver muito e havia compra, né, de escravizados por parte dos cafeicultores que adquiriam esses escravizados vindos da região nordeste do Brasil. Então, o tráfico internacional deixou de existir, mas na segunda metade continuou existindo o tráfico interno de escravizados. Uma medida bastante importante foi o seguinte: na medida em que alguns escravizados foram conseguindo sua liberdade, o Brasil também foi recebendo imigrantes, houve a iniciativa por parte de grandes fazendeiros de estabelecer a Lei de Terras. A Lei de Terras, ela dizia o seguinte, que você só conseguiria obter terras no Brasil por meio de compra. Se as terras fossem virgens ou devolutas, como se dizia no século XIX, você deveria comprar terras do Estado. Ou seja, alguém não poderia ter um pedaço de terra apenas pela ocupação. Então, um escravizado que conseguisse sua liberdade não conseguia formar um sítio, por exemplo, porque ele precisava comprar um pedaço de terra. Ele não podia simplesmente ocupar a terra e depois buscar um documento, um registro. Tá? A lei de terras dificultava o acesso à terra por parte dos ex-escravizados e também dos imigrantes e garantia o poder nas mãos dos grandes latifundiários. Tá? Isso ajuda também a gente a compreender por que o Brasil hoje é um país com grande concentração de terras nas mãos de poucas pessoas. A partir da década de 1870, em especial, tomou corpo um movimento muito bonito, que é o movimento abolicionista, composto por muitas pessoas que buscava pressionar pela abolição da escravidão. Participaram desse movimento pessoas como Joaquim Nabuco, Luiz Gama, Rebouças e o Castro Alves, muitas pessoas que, cada um, né, no seu campo de atuação, contribuíram para a pressão para que o Brasil deixasse de ter escravidão. Finalmente, em 13 de maio de 1888, a princesa Isabel, que estava no poder temporariamente, né, porque o seu pai estava num tratamento, a princesa Isabel finalmente aboliu a escravidão, a Lei Áurea foi criada. Os últimos 600 mil escravizados foram libertos, os donos desses últimos escravizados não ficaram contentes e depois acabaram contribuindo para o fim do Segundo Reinado, como a gente vai ver na sequência, tá? Mas é isso. Resumindo, o Brasil demorou para abolir a escravidão, né, foram criadas várias leis paliativas, lei dos sexagenários, lei do ventre livre, e só em 1888 o Brasil finalmente aboliu a escravidão. Tá? E concomitantemente, enquanto havia essas leis paliativas, essas leis que não atacavam de frente o problema, houve políticas que estimulavam a imigração do Brasil. Nas fazendas, com frequência, conviveram escravizados e imigrantes. Tá? A imigração não começou após o fim da escravidão, mas houve a concomitância. Tá? Os imigrantes foram trazidos ao Brasil porque faltava mão de obra, né? De fato a população brasileira era pequena e também havia um argumento racista, a ideia de que
os europeus eram superiores, era uma raça superior, e que por isso era importante colonizar o Brasil com europeus para garantir o desenvolvimento da nação. Vocês vão ver na aula sobre imperialismo, né? Acho que é semana 5, se eu não me engano, ou semana 4, um pouco sobre isso, né? Sobre como no século XIX a ciência validava teorias racistas que diziam que os europeus eram racialmente superiores, e isso ajudou a convencer o governo brasileiro a pagar a passagem para milhões de imigrantes que vieram ao Brasil com o sonho de fazer a América, né? A maioria deles veio trabalhar nas lavouras de café, né, a gente recebeu muitos imigrantes, principalmente de Portugal, mas também Itália e Alemanha e outros países, Polônia, tá? E outros países também, tá bom? Bom, sobre o café, local para onde iam muitos imigrantes e também, né, uma parte dos escravizados, muitos eram comprados para ser mandados para o café, tá? O café desenvolveu-se inicialmente no Vale do Paraíba, no Rio de Janeiro, e depois o café foi avançando em direção ao interior de São Paulo. Ali a Mata Atlântica foi derrubada e deu origem a grandes lavouras de café que tornaram muita gente rica. Surgiram barões do café, que eram pessoas que vendiam muito café e se tornaram muito poderosas, e muitas delas admiravam a república, um outro sistema político diferente da monarquia. Tá? Além do surgimento dessa nova burguesia cafeicultora, dos barões do café, o café também mudou um pouco as relações capitalistas no Brasil, porque uma parte dos cafeicultores passou a optar pela mão de obra assalariada. Viam a mão de obra assalariada como mais produtiva do que o trabalho escravizado. Os escravizados também estavam custando muito caro, já que agora não era possível mais comprar escravizados da África. Então, uma parte dos cafeicultores passou a adotar a mão de obra assalariada, o que dinamizou as relações capitalistas, porque agora o salariado é também um consumidor, e isso vai fazer com que haja mais circulação de mercadorias e riquezas. No processo de escoamento do café foram introduzidas ferrovias, e essas ferrovias interligaram o interior de São Paulo e geraram bastante desenvolvimento. Também foram importantes porque ao redor das ferrovias surgiram vários núcleos urbanos. Algumas das principais cidades que aparecem nesse mapa surgiram ao redor de ferrovias, que eram vias, né, para a saída do café em direção ao Porto de Santos, local por onde esse café era exportado para os países industrializados. Então vimos que o café acabou estimulando fortemente a urbanização, o surgimento de cidades onde se concentravam pessoas que ensacavam café ou que vendiam produtos para os imigrantes, que era um trabalho assalariado. Tá bom? Como vocês podem notar nesse gráfico, o café rapidamente suplantou a cana, o algodão, o couro e as peles e tornou-se o principal produto de exportação do Brasil no século XIX. Em relação à política externa, a gente não pode deixar de destacar a Guerra do Paraguai. O Brasil se envolveu num conflito de grandes proporções contra o seu vizinho, o Paraguai, durante 6 anos, mais ou menos 6 anos e meio. O Brasil, junto com a Argentina e o Uruguai, lutou contra o Paraguai e derrotou o Paraguai. Tá? A principal causa da guerra, numa interpretação recente, essa guerra é alvo de várias interpretações, mas a principal interpretação atual é que esses países lutavam por controlar essa região, né, a região do Rio da Prata, especialmente o acesso aos rios da região. Então, por exemplo, o Brasil precisava que os rios que passavam pelo Paraguai, como o próprio Rio Paraguai, Rio Paraná, ficassem livres, porque o Brasil tinha dificuldades em acessar uma de suas províncias, que era o Mato Grosso. E aí o Paraguai, quando o Paraguai inicialmente ataca o Brasil e proíbe que o Brasil navegue pelos seus rios, e o Brasil ataca o Paraguai para garantir o acesso aos rios e também o acesso à sua província, o Mato Grosso, já que não havia ferrovias para garantir o acesso ao Mato Grosso. Tá bom? A Argentina também tinha interesses geopolíticos na região e o Paraguai não tinha nenhuma chance. Na verdade, o Paraguai era uma potência militar no início da guerra, teria alguma chance se a guerra fosse curta, o que não aconteceu. A guerra foi longa e Brasil e Argentina, em especial, eram grandes potências, com uma população maior, um orçamento maior, e essas condições garantiram a esses países a vitória na Guerra do Paraguai. O Paraguai era governado por um ditador, o Solano Lopes, que invadiu inicialmente, né? Inclusive a iniciativa da guerra é do Paraguai, e aí a guerra só termina quando o Solano Lopes, o ditador paraguai, é capturado. O fato do Paraguai ter dado início à guerra não justifica o genocídio cometido por tropas brasileiras, né? Diversos historiadores têm apontado que a Guerra do Paraguai durou muito mais tempo do que deveria durar
e no final da guerra, os soldados se misturaram à população local e muita gente morreu, muita gente morreu. Os soldados brasileiros, inclusive, são acusados de genocídio do povo paraguaio. É um capítulo muito triste da nossa história, né? E, de fato, né, o Paraguai inicia a guerra, mas não justifica a carnificina que muitas vezes foi cometida, principalmente na parte final da Guerra do Paraguai. O Brasil saiu bastante endividado da guerra, conseguiu um pequeno território do Paraguai. E a principal consequência da guerra é o fortalecimento do exército. O exército aumenta em número e também passa a ser muito influente politicamente, e é o exército que vai pressionar pela queda do Dom Pedro II. Tá? O exército também torna-se abolicionista. É muito importante destacar que durante a Guerra do Paraguai, uma grande quantidade de soldados brasileiros escravizados compareceu à guerra, foram convocados, né? E o exército brasileiro tinha muitos escravizados que ajudaram o Brasil a vencer, e depois da guerra o exército passou a defender a abolição da escravidão, já que a guerra tinha sido vencida com apoio dos escravizados que tinham mostrado seu patriotismo, então não fazia sentido continuar com a escravidão na visão do exército brasileiro. Tá? Então é uma guerra que custa muito caro ao Brasil e que faz com que o exército torne-se mais influente na sociedade brasileira e mais presente também nas discussões políticas, como era o caso da discussão sobre a escravidão. Essa é uma fotografia de indígenas paraguaios que sobreviveram à guerra. Os historiadores estimam que o Paraguai demorou cerca de 100 anos para voltar a ter a mesma população que tinha antes do início da guerra, então realmente morreu muita gente, foi uma guerra terrível. Tá? Sobre o fim da monarquia, né? Depois de governar por 49 anos, o Dom Pedro II enfrentava muitos questionamentos. Os cafeicultores começaram a liderar a criação de jornais e clubes e partidos também que defendiam a República. Inspirados nos Estados Unidos, os cafeicultores diziam que a República, com eleição periódica para presidentes, é um sistema político muito mais eficiente do que a monarquia, em que predomina a transição de poder hereditária. Tá? O Dom Pedro II não reprimiu o movimento republicano, isso é uma coisa curiosa, mas essas ideias circulavam livremente. Além dos cafeicultores, que eram muito poderosos e que criticavam o Dom Pedro II, os religiosos também criticavam Dom Pedro II por conta de sua proximidade com a maçonaria e porque Dom Pedro II reprimiu 2 bispos em 1870 que acabaram seguindo o Papa numa polêmica com a maçonaria que eu não vou conseguir explicar nesse curto espaço de tempo que eu tenho agora. Tá? Então, uma parte dos religiosos brasileiros também criticava Dom Pedro II. Os militares brasileiros, como eu disse, depois da Guerra do Paraguai, se tornaram muito influentes, muito participantes das questões e estavam descontentes com o governo também do Dom Pedro II, estavam descontentes com o sistema de aposentadorias, né? Muitos deles estavam se aposentando ali por volta de 1890, da Guerra do Paraguai, estavam descontentes também com a proibição de não participar, né? Os militares eram proibidos de participar de discussões políticas, mas mesmo assim eles continuavam participando e estavam muito presentes. Entre os militares havia uma ideologia muito forte que era a ideologia do positivismo. O positivismo defende, entre outras coisas, né, é bastante complexo, defende que a república é um sistema político mais eficiente e, por isso, também os militares que gostavam dessa filosofia, né, também defendiam, acabaram por defender a queda do império. Por fim, a questão abolicionista. Aqueles proprietários dos últimos 600 mil escravizados que foram libertos com a Lei Áurea ficaram muito bravos com a princesa Isabel e com a família real porque perderam seus escravizados sem indenização. E aí eles passaram a defender a queda da monarquia. Então note que grupos muito poderosos, os grandes barões do café, uma parte dos religiosos, os militares e os latifundiários que tinham escravizados, todos esses setores muito poderosos da sociedade brasileira criticavam Dom Pedro II, como aparece nessa charge, que Dom Pedro II aparece como alguém velhinho, incapaz de ler o país, né? E aí o símbolo o país está representado no jornal, tá bom? Finalmente, em 15 de novembro de 1889, os militares, descontentes com Dom Pedro II, colocam as tropas nas ruas e a família real recebe uma ordem de expulsão, né? Ela é expulsa do Brasil. Os militares contaram com o apoio dos cafeicultores republicanos e a família real, que tinha governado por 49 anos, recebe
48 horas para juntar todas as suas coisas e sair do Brasil. Importante dizer que a Proclamação da República não foi um movimento popular. A Proclamação da República né, não teve apoio da população. Um relato da época diz que a população assistiu bestializada, a população assistiu embasbacada ao que estava acontecendo e sem entender direito o que estava rolando naquele momento. O fato é que, mesmo sem participação popular, a família imperial brasileira foi expulsa do Brasil e o Brasil passou a ser uma república a partir de 15 de novembro de 1889, com eleições periódicas para presidente. Tá? Esse, no entanto, é um tema que você vai analisar com o Lucas na próxima aula, que vai falar sobre a Primeira República. Tá? Eu desejo a vocês um ótimo estudo, muito obrigado por terem assistido essa aula, espero ter ajudado aí vocês com as anotações, tá bom? Um abraço, tudo de bom, bom estudo para vocês, boas provas. Valeu!